Bom, pessoal, boa tarde. Ah, Seguindo na nossa terceira aula do curso de materiais nanoestruturados, essa aula eu estou gravando, vou fazer uma aula assíncrona. Eu vou falar para vocês hoje de como funciona o disco rígido, o HD, dos computadores. Ele é um exemplo de nanotecnologia aplicada já em escala comercial e que movimenta bilhões de dólares no mundo todo. Então, de novo, para a gente frisar bem aquele aspecto de que nanotecnologia não é uma coisa fantasmagórica que está no futuro, ela é uma coisa que já existe, né? E eu faço uma distinção entre nanotecnologia que a gente tem, por exemplo, as geladeiras, elas têm nanopartículas de prata, porque as nanopartículas de prata têm uma ação bactericida. Alguns cosméticos têm nanopartículas, essas nanopartículas mudam a pigmentação, enfim. Como eu disse para vocês, a gente precisa estabelecer um critério para definir o que é nano, e o meu critério, o critério que eu tô, não é meu, enfim, mas o critério que eu estou usando aqui no curso é quando você tem uma porção de um material que é pequena, mas cujas propriedades ópticas, eletrônicas, magnéticas, mesmo mecânicas, mudam de maneira considerável, qualitativa com relação ao material bulk, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente usa nanopartícula simplesmente pelo fato de que ela estando quebradinha, eu aumento a relação área-volume. Então, esse é o caso das nanopartículas de prata, por exemplo, né? Então, se eu tenho um pozinho de prata ali, de nanopartículas, eles são basicamente só área. Então, vírus e bactérias que entrarem em contato com essa nanoprata acabam sendo neutralizados, né? Mas aí não é bem uma questão de que essas nanopartículas têm uma propriedade completamente diferente da prata bulk. Pelo menos não até onde eu saiba, né? Se alguém tiver informação para provar que eu estou errado. Então não é uma questão de que essas nanopartículas se comportam de maneira completamente diferente da prata bulk. É simplesmente que por serem pequenininhas, elas têm muita área e, portanto, a chance delas neutralizarem esses patogênios na nossa geladeira é maior, né? Outro exemplo, por exemplo, o pessoal já faz hoje em dia pneus ou raquetes de tênis, acho que até taco de golfe, capacete de bicicleta, em que eles misturam naquela matriz polimérica ou na borracha pedaços de grafeno, né? Então, o grafeno ele é muito rígido. E aí, quando você mistura com a borracha, então, em princípio, eles dão mais resistência. Ou com o plástico, eles dão mais resistência para esses materiais, né? Mas aí o fato de ser pequeno é simplesmente para poder misturar bem na matriz polimérica ou na borracha, e você fazer uma mistura homogênea, digamos assim, e melhorar a resistência do pneu ou do capacete, enfim. Então, de novo, ele só é pequeno por causa de uma conveniência para você fazer essa mistura. Se você pegasse pedaços grandes, você não consegue fazer uma mistura homogênea com o pneu. Então, isso não é exatamente o que eu chamaria de aplicação de nanotecnologia, embora muita gente chame, né? Então, a nanotecnologia que eu estou querendo discutir com vocês é aquela que, assim, se você não usar um material pequenininho, ele não vai funcionar porque o material bulk vai ter propriedades que são qualitativamente diferentes do material nano, tá? Então, a aula de hoje eu saí um pouco dos livros, dos nossos livros textos, né? O livro do Sérgio Rezende, em português, é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, é um livro muito bom. O livro do Kassab é um livro em inglês, também é muito bom.
ambos estão na biblioteca. Eu acho que pelo menos o Cassap está disponível em versão eletrônica. Se alguém quiser os capítulos do livro do Sérgio, fala comigo, eu posso disponibilizar esse capítulo 9. Tá? E eu vou passar rapidamente por isso com vocês. É um assunto que a gente discute no curso de PEMO, né? Propriedades elétricas, magnéticas e ópticas da matéria. Então vamos lá. Recordando aqui de materiais e suas propriedades, com relação a magnetismo, vocês já sabem que os materiais podem ser divididos nesses 5 grupos, né? Diamagnéticos, então são materiais que têm resposta magnética quase nula e, em geral, oposta ao campo magnético aplicado, né? Os paramagnéticos também têm resposta magnética muito fraca, mas ela o campo induzido é tal que ele tenta empurrar o material para dentro do campo externo, né? Materiais ferromagnéticos são aqueles materiais imantáveis, né? Ou os ímãs permanentes. Os ferrimagnéticos também, existe uma diferença sutil entre eles, e a gente ainda tem os antiferromagnéticos, e eu já vou explicar para vocês como eles são. Aqui ele cortou as minhas setinhas, mas se eu fizer assim aparece. Pronto, agora fica um pouco mais claro para vocês. Então aqui eu estou mostrando de maneira esquemática. Eu estou mostrando para vocês como é que funcionam esses materiais, né? Então, o material ferromagnético é um material em que todos os dipolos intrínsecos do material estão alinhados ao longo de uma direção, né? A gente vai discutir no próximo slide os domínios magnéticos, mas essa é a ideia. Quando você tem um material antiferromagnético, você tem nesse material 2 tipos de dipolos magnéticos intrínsecos e eles se alternam. Então significa que quando você aplica um campo externo a um material antiferromagnético, ele não se alinha, né? Porque um lado vai puxar para fora do campo e o outro vai puxar para dentro do campo. Então, o material antiferromagnético, ele realmente não responde a campos magnéticos, né? Ainda menos do que um diamagnético. E o ordenamento ferrimagnético, que é esse último aqui, você também tem 2 tipos de dipolos intrínsecos no material, e aí podem ser os átomos, enfim, moléculas, o que for. Só que esses dipolos magnéticos, eles têm orientações diferentes e magnitudes diferentes também. Então, quando você aplica um campo externo, esses dipolos vão se alinhar, esse material vai ter uma resposta parecida com a do ferromagnético, mas não vai ser tão intensa, né? Justamente porque existem esses outros dipolos aqui se opondo. Muito bem. Bom, aí os domínios magnéticos, né, no mundo real, quando você pega um material ferromagnético, ele possui os seus dipolos intrínsecos, né, seus dipolos atômicos ou moleculares intrínsecos, e eles vão estar alinhados em regiões, né? Então, se você pegar esse material aqui, ferromagnético, na prática, ele não vai apresentar um magnetismo resultante, porque todos os domínios magnéticos dele estão se cancelando. Aí, quando você coloca um campo externo nesse material, você começa a induzir com que os dipolos intrínsecos do material se alinhem com o campo externo, e aí o material vai adquirindo uma magnetização permanente, né?
Então, um domínio magnético vai canibalizando os demais até que vire um material de domínio único. E, de novo, esse daqui é o caso das nanopartículas magnéticas que eu falei para vocês, porque esses domínios magnéticos eles têm um tamanho médio no material. Se você quebra esse material de forma a produzir nanopartículas cujo tamanho seja inferior ao tamanho dos domínios magnéticos no material bulk, você vai ter uma tendência de formar nanopartículas de domínio magnético único, e essas nanopartículas coletivamente elas são chamadas de superparamagnéticas, né? Isso também é um exemplo de nanotecnologia que já é usado correntemente em medicina, né? Inclusive, falando disso, para os seminários de vocês, essa é uma ideia para alguém que queira falar. Existem vários artigos ali no TIDIA. Eu vou até abrir aqui agora para a gente olhar. TIDIA. Materiais nanoestruturados. Se vocês vão em repositório, existem aqui artigos científicos, tem bastante coisa. Eu coloquei mais coisas ontem. Então, heteroestruturas bidimensionais, esse aqui é um review do cara que ganhou o Nobel junto com o André Geim pelo grafeno. Materiais 2D em medicina, filmes de nanotubos de carbono, aqui algumas técnicas, né? Eu não sei se isso aqui vale muito a pena. Armazenamento de energia, um retificador de corrente baseado em moléculas de DNA, máquinas moleculares, inclusive máquinas moleculares também rendeu um Nobel, o Nobel de Química de 2017, se eu não me engano. E se vocês entram no site da Fundação Nobel, que por acaso eu entrei para a aula de hoje, né? Se vocês entram no site da Fundação Nobel, né, procura ali prizes, esse aqui é o de física, mas tem também o de química, aí no caso que eu estou falando para vocês. Existe aqui no Prize Announcement, tem um videozinho com uma explicação do Nobel para leigos. Depois existe aqui os textos produzidos para a imprensa. Então tem aqui a informação para o público e a informação mais elaborada, né? E além disso, se vocês clicam na figura dos laureados, tem o vídeo deles explicando o Nobel deles, acho que está carregando aqui, isso, está aqui, ó. Então você pode ver o próprio ganhador do prêmio Nobel explicando o que ele fez, né? Vocês pegam o prêmio de Química, vamos ver aqui, ó. Aqui, Química. Todos os laureados da Química. Aí se a gente pega aqui 2017. Esse aqui, 2016, desculpem. Então, as máquinas moleculares. Isso aqui é um tema de que vocês podem falar. Olhando aqui tem muita informação, tá? Eu coloquei acho que um artigo sobre isso. Esse aqui. Sensores de grafeno.
sequenciamento de DNA usando nanofios. Esse aqui é um review de nanomedicina. Esse aqui é o Transmission Electron Microscopy. Acho que não é muito importante. Tem um artigo muito legal que eu coloquei aqui, que é esse aqui, os pontos quânticos onipresentes. Então, pontos quânticos já são uma tecnologia, uma nanotecnologia que é presente na indústria, é presente no nosso comércio, né? Então aqui eles mostram a célula solar, displays, câmeras e daí por diante. Tá? Então deem uma olhada aqui, materiais quânticos, nanoestruturas de carbono, nanosensores e daí por diante. Tá? Obviamente vocês não precisam se prender a nenhuma dessas sugestões que eu estou dando, mas ajuda se vocês estiverem meio perdidos, tá bom? Eu vou colocar as datas para vocês me mandarem esse resumo já com o nome do grupo para depois do carnaval, tá? Eu vou colocar hoje no Tidia. E a ideia de vocês me mandarem um resumo é para eu ajudar vocês a definirem se vocês escolheram um tema bem, né? Um tema que está dentro do que a gente quer aqui para o curso. Legal, gente. Então, nessa parte de nanomedicina, vocês podem falar de nanopartículas magnéticas. Muito bem. Então, esse aqui é um ferromagnético. Então, o que acontece com o material ferromagnético quando a gente coloca ele sobre um campo externo? Então, em princípio, quando o campo externo é zero, todos os domínios magnéticos ali estão alinhados aleatoriamente e, portanto, a magnetização, a indução magnética desse material é zero também. Conforme a gente vai aplicando um campo externo, os domínios magnéticos vão se alinhando, né, até que chega num ponto em que todos os domínios magnéticos se alinharam e o material virou um material de domínio magnético único, né? Nesse ponto aqui, eu tenho o campo de saturação, né, que significa que se eu continuo aumentando o campo, a magnetização do material não vai aumentar mais, né? Não tem como, porque ele já está como um material de domínio único, né? Então, a gente reverte o sentido do campo, a magnetização do material vai diminuindo, até que quando o campo se anula, eu continuo tendo uma magnetização remanente do material aqui, que sobrou. Ou seja, então é por isso que a gente chama isso de curva de histerese, né? Histerese é quando você vai por um caminho e você volta pelo mesmo caminho, você não vai dar no mesmo lugar, né? Então, o material sofreu essa histerese. Bom, se a gente continuar, então, aplicando um campo, agora em sentido oposto ao campo inicial que a gente tinha aplicado, então ele vai continuar reduzindo a indução magnética do material, até que chega num ponto em que o campo oposto que eu estou aplicando, ele anula completamente a magnetização que foi induzida nesse material, né? Então, esse material volta a ser um material de magnetização nula, só que agora ele só faz isso sob a ação de um campo coercitivo, né? Então, lembrem-se das conduções coercitivas, que ficaram famosas há uns tempos. E essa é a ideia, é um campo que coerce, se é que essa palavra existe, a magnetização que a gente induziu no material. Bom, se eu continuo aumentando esse campo negativo, vai chegar também num campo de saturação, em geral, isso daqui é simétrico, né? E assim por diante. Então, uma vez que o material está magnetizado, eu posso continuar nesse ciclo aqui eternamente, e eu não vou perder a magnetização que eu induzi no material
exceto quando eu estiver atuando um campo coercitivo nele. Né? Legal. E aí, dentre os materiais ferromagnéticos, a gente pode classificá-los em materiais duros, né, os ímãs permanentes, que seria esse cara aqui, o A. Né? Então, esse cara aqui, uma vez que a gente magnetiza, você aplica um campo oposto, ele resiste bastante a mudar a magnetização dele, né? E o campo coercitivo, para você suprimir essa magnetização que você induziu, é grande. Né? Então, esse aqui é um ímã permanente. Né? O material chamado de mole, por outro lado, ele magnetiza fácil e ele desmagnetiza fácil também. Ó. Né? E, obviamente, a gente tem o meio termo, que são os materiais intermediários, também chamados de meios de gravação magnética. Então, num meio de gravação magnética, eu não quero um material duro, porque senão eu nunca vou conseguir apagar o que eu fiz, o dado que eu gravei. Se eu tiver um material mole, por outro lado, os dados que eu gravei não vão estar seguros, eles podem ser apagados facilmente. Né? Então é por isso que esse cara aqui, o C, é chamado de material intermediário ou meio de gravação magnética. É esse tipo de situação que a gente quer ver. Né? Bom, aí aqui alguns exemplos de materiais magnéticos moles. O campo coercitivo ideal seria 0. Né? Quando você tira o campo externo, o material mole desmagnetiza na hora. O campo de saturação é grande, né? O campo remanente é baixo, que seria aquele quando você anula o campo externo, ele volta à magnetização 0. Então aqui alguns exemplos, né? O ferro, desculpem. Então aqui 10 a menos 4, aqui 2,2 Tesla. Silício misturado com ferro, 10 a menos 4. Esse material aqui chamado supermalói, que é uma mistura de ferro com molibdênio e níquel. E daí por diante. Tá? Exemplos de materiais magnéticos duros, então vocês lembrem que lá naquele outro gráfico, esse campo coercitivo era da ordem de 10 a menos 4, né? Então aqui eu tenho campos coercitivos muito maiores, enquanto o campo remanente e o campo de saturação, eles não são tão diferentes, né? O campo de saturação aqui enfim, aqui eles estão bem maiores. O campo remanente é que está mais próximo, mas também é bem maior aqui nesse caso. Né? Então, alguns exemplos aqui de ligas, o alnico, ferro, alumínio, níquel, cobre e cobalto, e daí por diante. Né? Bom, essa ideia de gravação magnética, ela foi demonstrada pela primeira vez no século XIX, por esse físico dinamarquês chamado Valdemar Poulsen. Ela era muito ruído, tinha muito ruído, então era considerado uma curiosidade, ninguém levava aquilo muito a sério. Na década de 40, nos Estados Unidos, eles começaram a fazer as fitas magnéticas de áudio. Talvez se vocês fuçarem aí na casa dos pais de vocês achem algumas fitas velhas. Aqui na minha casa eu acho que eu nem tenho mais. Mas eu usei muito quando eu era adolescente com meu Walkman. Bom, na década de 50 e 60, eles desenvolveram tecnologia para gravação em fitas magnéticas também, mas gravação de vídeo. Então, era preciso uma tecnologia um pouco diferente. Computadores na década de 50
14 bits por polegada era uma coisa horrível, né? E muito lento ainda por cima, né? Na década de 60 começaram a usar núcleos de ferrite para as cabeças leitoras, então o acesso aos dados ficou muito mais rápido. E hoje em dia o maior mercado de materiais magnéticos está em gravação de informação. O que a gente coloca é 10 a 10 bits por polegada, então vocês acham que é pouco. São 6 ordens de grandeza a mais do que tinha na década de 60. Provavelmente esse número aqui já está obsoleto, tá, pessoal? Então, esses dados eu peguei faz uns 2 anos e hoje em dia provavelmente já mudou. Eu vou até tentar ver onde é que a gente está hoje em dia. Mas então como é que isso é feito, a gravação magnética? O segredo são as leis de Maxwell, né? Então, se vocês puxarem aí da cabeça, do curso de eletromagnetismo, do BCT, a gente tem que a variação de um campo magnético com o tempo gera campo elétrico, né? A chamada lei de Faraday, e a variação de um campo elétrico ou a passagem de corrente elétrica num circuito fechado gera um campo magnético, né? Então, a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell. Então, a lei da indução de Faraday, ela diz pra gente isso, que o campo magnético variando no circuito fechado aqui da espira vai gerar uma corrente elétrica nessa espira, né? Essa é a lei de Faraday. E a lei de Ampère, por outro lado, ela diz que se eu tiver uma corrente elétrica fluindo por um circuito fechado, vai ser formado um campo magnético no interior desse circuito, né? A regrinha da mão direita, vocês pegam a direção da corrente elétrica com os dedos e o campo vai estar ao longo da direção do dedão, né? Então aqui é um exemplo de um solenoide. Bom, então dessas duas leis vem a ideia. E aí aqui a gente tem o efeito da indução magnética. Então aqui nesse caso eu tenho uma corrente alternada, então como essa corrente é variável, ela gera um campo magnético na primeira espira, aqui no lado esquerdo. Esse campo magnético vai gerar, como ele também está variando no tempo, ele acaba gerando uma corrente elétrica aqui no circuito B, né? De forma que a corrente elétrica no circuito B é idêntica à corrente elétrica no circuito A, né? Esse fenômeno é chamado de indutância eletromagnética e ele é explorado em diversas aplicações tecnológicas, tá? Eu acho que esse link aqui é de onde eu tirei esse GIF. Bom, então, como é que era a gravação magnética em fita, né? Em fita cassete ou em fita de vídeo? Então, essas fitas eram feitas de um material plástico recoberto com uma emulsão de nanopartículas magnéticas, né? Então, uma corrente variável no tempo produz um campo magnético na ponta de gravação, né? Aqui está a ponta de gravação, e esse campo magnético ele vai magnetizar essa fita em movimento, né? Então, aí é um material intermediário de gravação, o campo magnético na ponta é capaz de magnetizar esse material, né? No processo de leitura, o campo magnético da fita ele vai produzir uma variação de campo aqui na cabeça de leitura. Isso vai induzir uma corrente elétrica e essa corrente elétrica, então, a gente consegue decodificar para entender o que está gravado na fita, né? É impressionante, né, que a gente conseguia gravar uma música ou um filme assim, né? Então, a fita deve ter um campo coercitivo relativamente alto,
para reter a informação gravada. A cabeça de leitura e de gravação, ela precisa ser, então, baixa coercitividade para ela poder ler a magnetização na fita, né? Então aqui, os sinais gravados numa fita de áudio eram da ordem de 2 micrômetros, né? Então esse é o tamanho de uma fita que você precisava para gravar ali os trechos dos seus dados. No caso de uma fita de vídeo já era bem menor, né? 0,15 micrômetros. Por isso a tecnologia das fitas de vídeo e das fitas de áudio foram um pouco diferentes, né? Aqui alguns materiais para gravação magnética de áudio e de filmes finos, né? Então o óxido de ferro, então o floppy disk é o que a gente ainda tem nos ícones de gravação. Vocês provavelmente nunca viram os discos, a gente chamava de disco... esqueci a palavra, a gente chamava de flop mesmo, né, que seria o disco mole. Bom, as fitas de vídeo já eram mais sensíveis que as fitas de áudio, então elas precisavam ser decoradas com cobalto. E daí por diante. Bom, e os materiais utilizados para o cabeçote de gravação e leitura magnética, então, como eu disse para vocês, baixa coercitividade para poder ler, quer dizer que eu consigo mudar a magnetização dela de maneira fácil, né? Mas a magnetização de saturação é alta. Quando eu coloco um campo alto, ela é alta para ela poder conseguir realmente, digamos assim, impregnar a fita com os dados que eu quero, né? Bom, alguns exemplos aqui de materiais utilizados, a gente não precisa entrar nessa discussão. O mais importante aqui é a gente entender o processo, né? E a gravação magnética em discos rígidos, em hard drives, segue os mesmos princípios da gravação em fita plástica, né? Então a gente usa a relação entre campo magnético e corrente elétrica para gravar e ler informação digital. As cabeças de leitura atualmente utilizam sensores de magnetorresistência gigante que são muito menores e muito mais sensíveis que as antigas cabeças de gravação indutivas, né? E aí que está o ponto. Então, menor nesse caso significa mais sensível, e eu vou explicar isso, mas menor também significa que você consegue ler dados gravados em regiões menores, né? Então, existem 2 motivos aqui pelos quais a gente vai para a escala nano. Um motivo que eu ainda vou explicar para vocês é que esses discos, esses sistemas, se não forem pequenos, não vão funcionar, porque a magnetorresistência gigante não funciona se eu não tiver na nanoescala, tá? Ponto. Então, eu volto a dizer, é qualitativamente diferente. Se não for nano, a magnetorresistência gigante não funciona. E o segundo ponto é que uma cabecinha de leitura menor consegue ler informação numa região menor. Então, assim, mesmo que eu fosse capaz de gravar informação numa região pequenininha no filme, né, do disco, se eu não tiver uma cabeça pequenininha para ler, aí ferrou tudo, porque eu vou estar lendo informação de uma região grande
onde os dados vão estar misturados. Então a cabeça de leitura precisa ser pequena. Obviamente a cabeça de gravação também precisa ser pequena para poder gravar em regiões pequenas. Tá? Então, magnetorresistência, como o nome indica, significa você conseguir afetar a resistência elétrica de materiais através de um campo magnético. Então, esse efeito não é novo, foi descoberto ali em meados do século XIX, mas ele chegava a 5%. Né? Na magnetorresistência gigante, e por isso o nome, ele chegava a mais de 60% em alguns casos. As cabeças de leitura dos HDs modernos são baseadas em processos regidos pela física quântica, conforme eu vou explicar para vocês agora. E se fossem feitos na escala macroscópica, não funcionariam. Né? Então, esse aqui é o Nobel de Física de 2007. Foi dado conjuntamente para esses dois pesquisadores, o Albert Fert, francês, e o Peter Grünberg, alemão. Eles desenvolveram o trabalho independentemente. Na verdade, o Fert conseguiu um pouquinho antes do Grünberg, mas o Grünberg conseguiu processos melhores para fazer a magnetorresistência gigante, tanto que ele é o dono das patentes. Né? Então, o prêmio de cerca de 1.200.000 coroas suecas que eles dividiram, dá aí um pouco mais de $500.000 para cada um. Para o Grünberg nem deve ter feito cócegas na conta dele. Né? Ele deve estar ganhando muito dinheiro com royalties. O Fert não, o Fert ficou com o Nobel mesmo, que não está mal, né, gente? Bom, então, essas imagens aqui eu tirei do site da Fundação Nobel. Vale a pena dar uma olhada lá. A corrente na cabeça de leitura varia de acordo com o campo magnético que foi gravado no disco. Né? Então, quanto mais sensível às variações no campo magnético essa cabeça de leitura for, mais eficiente ela vai ser. Né? Justamente porque você consegue gravar essas informações numa região muito pequena, porque essa cabeça de leitura é tão sensível que qualquer variação mínima de campo magnético ela percebe. Tá? Aqui um pouquinho, esse vídeo aqui mostra o funcionamento de um disco rígido num computador, é um vídeo curto, e eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente discutir junto. Daqui a pouco as minhas crianças vão chegar e tudo bem, faz parte do jogo. I'm Joanne Larson. I work at Seagate in a design center. Então isso é feito na Seagate. I have two drives here just to illustrate a couple of form factors that we design. This is an example of a 2.5-inch drive, as we call it, which would be used, for example, in a notebook computer. This is what we call a 3.5-inch form factor. A hard disk drive is so named because the heart of the matter is where the data is stored, which is on these disks, and the data is stored magnetically as ones and zeros, or as magnetic bits that are oriented north or south. Zeros ou uns. It is read or written, as we say, by very small transducers on heads. So this little roughly triangular shaped feature can be thought of as the size of a bit. When we write, and this is the write pole, the flux is essentially focused through that pole. The corresponding area on the media below it
is magnetized. Então a gente pode The magnetizar head a is região out ou flying não. on a Se suspension está at the end of magnetizado, an então é arm. This is an se não arm, tiver, é which zero. is part of what we call the head stack assembly. The arms move back and forth across the stroke and read the various tracks that are laid out on the disc. These tracks are so narrow that we fit about 300,000 of them in an inch of radius. The arms, the HSA pivot is actuated in this case, and I think this is kind of fun, magnetically. As we know, electricity and magnetism exist together, and when a current is run through a wire, there is a corresponding orthogonal magnetic field. So how we are using that here is that there is a coil, which is, it's actually hidden under this magnet. Under this plate there's a magnet. And below the magnet is a coil. The driving force of the current, or conversely the magnetism, forces the back end of the coil to move in one direction or the other. Right here we see the motor that spins the media. When the drive is powered off, the heads are resting on this ramp. The arm swings off so that the heads are preserved and they're not touching the media or anything. If I want to write or I want to read, in other words, if I want to record a picture or if I want to bring out a picture file, the arms swing out over the disc and the heads are flying over the tracks, as we call them. So it goes to a very specific radius and the drive will be given an address to go. Então, o braço vai para ponto bem específico do disco para ou gravar a informação. That was the radius, that was the track ou para that ler a informação. contains Ela the está falando de picture uma foto. or part of the picture. That is the file that we said, please show me this picture. The data is recorded in magnetic domains that are very small surface area on the disc. Gravado em disc. domínios magnéticos, que são uma área de superfície muito pequena no disco. Então aqui um modelo simplificado da cabeça, aqui ela está gravando. Vocês veem que ela está mudando então. For that domain, the direction of the magnetism and whether it is a 1 or a 0, and that's a bit. Está mudando the head takes all of those os bits domínios and magnéticos transmits para that zeros ou electrically up into the channel. It is reconstructed back into a data form that we recognize as an image. Lê esses zeros e uns e transforma em informação que a gente consiga ver. What we are looking at right now is the surface on the recording head that's facing the media surface. So the disc is spinning under the head, and there's an airflow or shear between this air-bearing surface and the media surface. These darker areas are in relief outward, and the medium range is actually inward. And these surfaces in relief are functioning in the way that we would think of wings or the features on a jet that control the flow of air. Everything that we can see in this view is only to support what we call the transducer out at what is the trailing edge of the head, and it's where the magnetic flux is read and written, or where we control the flux back and forth between the head and the disc. This is a very close view of the transducer, and at the top, it's not necessarily possible to see here, but we'll show a picture in a minute, is what we call the right pole. It's a very tiny dot in the middle of a triangle at that location, and that's where the pole that writes is visible. Down in the middle of this stripe is what we call the read element, and that is the location where the magnetic signal is sensed for the read function. So our magnification right now
is 85,000. And our micron bar is 200 nanometers. Olha When o you tamanho think about it disso, and you né? think Esses about the 200 size nanômetros, vem of quanto é molecules, aquela cabeça. we realize that some of these layers that we're looking at are roughly a few atoms or a few molecules thick. That is particularly Essas true camadas que a of the gente tá read falando element. são And pequenos it's átomos, poucos átomos. it's just a tiny dot or sliver when we look at it, even Essa at cabeça de 100,000x. leitura. And it has several layers, which again are atoms thick at most. Very simple in concept and an amazing amount of technology. Bom, ela tá aqui se glorificando e tem motivos para isso, tá? Muito bem, então. Agora eu espero que tenha ficado claro para vocês por que sendo pequena a gente consegue fazer com que funcione melhor, né? Então, essas cabeças de gravação e de leitura pequenas, elas conseguem modificar e responder, elas conseguem modificar pequenas regiões do disco, nos seus domínios magnéticos, e elas conseguem também sentir o campo magnético dessas pequenas regiões. Então, como eu falei para vocês, tem duas questões. Uma é que pequeno funciona melhor, e agora a gente vai falar por que se não for pequeno, nem funciona, né? Então aqui, de novo, do vídeo, né, mostrando a cabeça de leitura, lendo onde eu tenho regiões de domínio magnético paralelo ou antiparalelo, né, seria o 0 ou 1. Né? Agora, o que esses caras fizeram para ganhar o Nobel de 2007? Né? O trabalho é mais antigo que isso, é de meados da década de 80. Bom, se eu pegar materiais ferromagnéticos com a magnetização alinhada antiparalelo em relação a outro e colocar um espaçador metálico diamagnético entre eles, né? O fluxo de elétrons em um ferromagnético vai ser mais fácil se o spin do elétron passando tiver antiparalelo com a magnetização do material, e mais difícil se estiver paralelo. Eu vou explicar isso para vocês com mais detalhe em um momento, tá? Mas então, o que é importante vocês entenderem aqui? Aqui eu tenho um ferromagnético só, né? E eu estou mostrando então que para um spin de elétron o transporte vai ser fácil e para o outro spin vai ser difícil, né? E aí, para o outro ferromagnético que está invertido em relação a esse primeiro, a ordem vai mudar, né? Então, vamos dizer que nesse caso aqui é o spin down, que flui fácil, e nesse caso aqui é o spin up, que flui fácil. Então, quando eu colocar esses dois caras juntos, nenhum dos dois vai fluir fácil, né? Porque o up flui fácil aqui à esquerda e não flui fácil à direita. O down não flui fácil à esquerda, mas flui fácil à direita. Então, eu não vou ter corrente elétrica, né? E o que acontece aqui? Acontece que num ferromagnético, pessoal, a banda de condução, né? Então, esses são materiais metálicos, né? Só que a banda de condução que está em contato com a banda de valência, no caso de um material metálico, ela tem um canal de spin mais populado que o outro. Então, aqui nesse caso, o laranjinha seria spin down e o azul seria spin up, né? Então, vocês veem que tem poucos estados vazios para que um elétron com spin up passe, né? O elétron com spin down, por outro lado, ele tem muitos estados vazios aqui na banda de condução para passar. Então, por isso, nesse caso aqui, o elétron de spin down vai passar mais fácil e o de spin up, né, que tem magnetização
paralela à magnetização do material, vai ter dificuldade para passar, porque tem poucos estados vazios para ele passar. Né? De novo, lembrando, os elétrons eles só são conduzidos pelos estados vazios da banda de condução. Aqui à direita acontece o contrário nesse ferromagnético aqui. Então, os estados com spin down estão quase todos populados e eu tenho muitos estados vazios com spin up. Então, aqui o spin up passa fácil e o spin down passa difícil. Então, nessa configuração aqui, nenhum dos dois vai passar com facilidade. Nem o elétron spin up, nem o elétron spin down. Né? O campo magnético total aqui é nulo, então, porque esses dois ferromagnéticos estão antiparalelos. Agora, quando eu coloco os dois ferromagnetos alinhados paralelamente, um em relação ao outro, aí, nesse caso aqui, olha, eu tenho muito estado vazio para spin down e aqui também. Então, eu vou ter um fluxo de elétrons spin down e eu não vou ter muito fluxo de elétrons spin up, mas aqui nesse caso, agora eu tenho corrente elétrica. Né? Então, a resistência é grande para spin up em ambos os ferromagnetos e é pequena para spin down em ambos os lados. Né? Então, isso daqui, pessoal, eu chamo de válvula de spin. Né? Então, ela é uma válvula que ela pode permitir a passagem de elétrons com um tipo de spin, ou ela pode bloquear todo mundo. É uma válvula. Né? E foi isso que esses caras desenvolveram e que rendeu para eles o Nobel de Física em 2007. Né? Então, como é que essa válvula de spin funciona? Então, eu vou precisar de dois ferromagnetos, como eu tinha lá na figura para vocês. Né? Então, eu preciso ser capaz de deixar esses dois ferromagnetos ou paralelos, quando eu quero que passe corrente, ou antiparalelos, quando eu não quero que passe corrente. Então, como é que eu vou fazer isso? Olha a ideia desses caras. Bom, então aqui eu tenho dois ferromagnéticos, um em cima e um embaixo. Esse aqui de baixo eu chamo de livre, e esse aqui de cima eu chamo de fixado. Né? Pinned, de fixado. Entre eles eu tenho um espaçador metálico aqui, pequenininho, eu já vou explicar. Né? E agora, então qual que é a ideia, pessoal? Esse ferromagneto aqui de baixo, que é livre, ele vai responder à magnetização que está gravada no disco. Né? Então, se a magnetização que está no disco for para baixo, ele vai apontar para baixo. Se for para cima, ele vai apontar para cima. Né? Agora, esse daqui está sempre fixo numa posição só. Então, quando esse cara aqui ficar paralelo com esse de cima, aí vai ter fluxo de corrente e isso significa, em linguagem binária, um 1. Eu tenho informação 1. Quando esse cara tiver antiparalelo com o ferromagneto fixo, ele vai ter, não vai ter passagem de corrente e, portanto, a válvula de spin fechou e eu tenho um 0. Né? E agora, a única questão é como é que eu faço para fixar esse cara? Então, eu coloco um material antiferromagnético que não responde a campo magnético nenhum, e junto ele, numa heteroestrutura, eu grudo ele ao nível atômico com esse ferromagnético fixo. Aí o que acontece, pessoal? Esse material antiferromagnético aqui, ele vai induzir um alinhamento nos momentos magnéticos desse material de baixo, que é ferromagnético, de forma que ele não pode mudar facilmente, porque ele está fisicamente grudado, digamos assim, no antiferromagnético. Então, essa ligação aqui é estabelecida na escala atômica e ela não permite
que os dipolos atômicos desse ferro magnético aqui mudem facilmente por causa de ligações químicas, né? Então, ele continua sendo um ferromagneto, mas ele é um ferromagneto que está preso pelo antiferromagneto. Enquanto esse aqui ele vai mudar à vontade, ele não está ligado fisicamente ao ferromagneto de cima, porque eu tenho o espaçador não magnético, metálico, e esse aqui pode variar à vontade. Então assim funciona a válvula de spin. Então por que esse cara precisa ser nanométrico, pessoal? Por dois motivos. O primeiro é que se esse cara não for nanométrico, conforme você for se afastando dessa interface do antiferromagnético com o ferromagnético fixado, o efeito da fixação vai sendo perdido. E aí, então, se esse cara aqui fosse muito grosso, ele estaria fixado só aqui em cima, mas aqui embaixo ele já não estaria tão fixado, porque aí já está longe da interface e esse ferromagneto vermelho aqui nem ia mais perceber a influência do antiferromagnético verdinho aqui. Então, esse é um motivo pelo qual esse ferromagneto fixo precisa ser nano. Se ele não for nano, não vai funcionar. E existe um outro motivo também. Quando eu falei para vocês do transporte de spin, né, isso daqui funciona em pequena escala. Se você tiver um filme muito grosso, aí eu vou ter um monte de impureza, eu vou ter defeitos no filme, eu vou ter tipo vacância, tipo discordância, tipo contorno de grão, eu vou ter impurezas, sei lá, átomos estranhos ali, e eu vou ter também espalhamento por fônons. Agora, se o material é pequenininho, esses espalhamentos passam a ser menos relevantes e o transporte por canal de spin passa a ser a grandeza mais importante para me dizer se um elétron vai passar ou não por essa estrutura. Então, por esses dois motivos, esse filme aqui precisa ser pequenininho, precisa ser fininho. Tá? Bom, o espaçador não magnético também precisa ser pequeno, pelo mesmo motivo, senão os elétrons que passarem por aqui vão ser espalhados dentro desse espaçador. Né? E a camada sensora também não pode ser muito grande, justamente para ela poder responder de maneira intensa ao campo que está gravado no disco que está sendo lido. Né? Então aqui estão dimensões típicas, o ferromagnético preso da ordem de 10 nanômetros, o espaçador metálico da ordem de 5 nanômetros, a camada sensora é mais ou menos isso também, não muda muito, tá bom? Então, pessoal, é isso. O disco rígido, se não for nano, não funciona. E por ser nano, ele funciona melhor, né? Porque ele consegue ler áreas menores e ele consegue também gravar áreas menores. Então, isso aqui é um exemplo de nanotecnologia, dentro da definição do nosso curso, que já é comercial e que movimenta bilhões de dólares no mundo todo e que todo mundo praticamente tem em casa. Bom, aqui alguns tipos de válvulas de spin que foram feitas. Esse aqui é um gráfico da densidade de informação por área, né? Então, como aumentou drasticamente depois da descoberta da magnetoresistência gigante. Aqui, de novo, citando aquele vídeo que eu mostrei para vocês. Né? Então, não apenas a quantidade de dados aumentou, como o custo por megabyte diminuiu de maneira drástica. Né? E para terminar, citar aqui que o primeiro autor do trabalho que rendeu o Nobel de Física de 2007 é um físico brasileiro, professor Mário Norberto Baibich, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né?
Ele era um pós-doc, ou ele estava fazendo um sabático no grupo do FERT, e eu tive a oportunidade de ver uma apresentação dele, e perguntaram para ele, pô, mas por que você ficou de fora do Nobel? E ele foi muito elegante, né, falando, ele falou, olha, eu fui para a França trabalhar no grupo do professor Fert, ele já estava investigando essas coisas, e o projeto era dele. É claro que eu cheguei lá, eu dei as minhas ideias, eu fiz o meu trabalho, eu dei as minhas contribuições, e eu fui o primeiro autor do artigo, né? Mas a ideia original de atuar nessa linha de pesquisa era do professor Fert. Então, segundo o professor Baibich falou, ele não se sentia injustiçado por não ter recebido o prêmio Nobel. Mas de qualquer forma, mostra aonde a gente pode chegar, né? Com um pouco de apoio à ciência. Vocês veem, é uma tecnologia que gira bilhões de dólares no mundo. E vocês imaginem só se essa tecnologia tivesse sido desenvolvida num laboratório de uma universidade federal brasileira. Indústria não, porque se fosse feita numa indústria aqui, seria uma indústria internacional e a patente não estaria na mão do Brasil, né? Quem sabe tem algum político em Brasília vendo as nossas aulas no YouTube. Então, a esperança é a última que morre. Tá bom, pessoal? Então é isso, essa era a aula de hoje. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. E no mais, bom carnaval, e a gente se vê na semana que vem, na quarta-feira de cinzas, tá bom? Estou à disposição para tirar dúvidas. Obrigado, boa tarde e até a próxima.